Para você saber se você consegue atingir ali as legítimas expectativas, se você consegue agir de acordo com o interesse dos titulares de dados, você precisa fazer um teste de legítimo interesse, um teste de balanceamento para saber se esse tratamento de dados pessoais que você está fazendo sobre a justificativa do legítimo interesse do controlador realmente vai passar ali sobre as expectativas do titular de dados, sobre o benefício do titular de dados, para que você consiga então usar essa base legal sem maiores riscos para o controlador de dados. Então, nesse teste de legítimo interesse, você vai ali fazer uma ponderação entre o tratamento de dados, os riscos causados para o titular de dados, né, os riscos trazidos para o titular de dados e aí a expectativa do titular de dados. Você vai balancear essas informações para saber se você consegue, então, justificar esse tratamento de dados pessoais. Porque nem sempre os interesses do controlador vão ser convergentes com os interesses dos titulares de dados. Então, se nessa análise você perceber que é um risco muito grande que esse tratamento de dados para o controlador, no sentido de que o titular de dados pode não ser beneficiado de uma forma significativa ou pode se incomodar, pode não gostar, pode ser prejudicado de alguma forma por causa desse tratamento de dados, você tem que então buscar uma outra base legal para justificar esse tratamento de dados, como por exemplo o consentimento, se for o caso. Então o teste vai ajudar você decidir, ver qual interesse deve prevalecer, se é o interesse do titular ou se é o interesse da empresa, para que isso não acarrete nenhum risco para o seu cliente, para o controlador de dados, quem você está aplicando, quem é que está utilizando, justificando a utilização do dado pessoal com base no legítimo interesse. Então, como que esse teste é feito? Você leva em consideração diversos pontos do tratamento de dados para você verificar se o uso do dado pessoal consegue ser justificado em relação ao titular de dados pessoais. O primeiro ponto a ser analisado é a legitimidade do interesse. Em qual sentido? O tratamento de dados é legítimo? Esse interesse que o controlador de dados pessoais busca no tratamento de dados é legítimo ou existe alguma proibição em lei, em norma, ou até uma proibição moral no tratamento dos dados pessoais? Então, como um exemplo, a gente pode trazer aqui a contratação de empregados menores de 14 anos. Você consegue contratar crianças, adolescentes acima de 14 anos para trabalhar na modalidade de jovem aprendiz. Menores de 14 anos, menos de 14 anos de idade, você não pode contratar porque isso é proibido por lei. Então, se você tem um interesse ali de fazer o tratamento de dados pessoal para atingir essa finalidade que é a contratação de menor de 14 anos, você não pode utilizar a base legal do legítimo interesse porque é vedado por lei e também você não vai poder tratar esse dado por outros motivos, né? Porque é vedado por lei. Mas se você já tiver essa vedação legal, uma proibição legal ou normativa ou moral, você não pode fundamentar, justificar o tratamento de dados pessoais pelo legítimo interesse. O segundo ponto a ser analisado é a necessidade de tratamento de dados pessoais para atingir aquele objetivo. Então, assim, você tem que analisar, aquele dado pessoal é necessário para eu atingir aquela finalidade? E outra coisa, aquele tratamento de dados é necessário para atingir aquela finalidade? Ou existe um outro tipo, uma outra forma de eu chegar naquela finalidade? Eu preciso realmente fazer aquele tratamento de dados para eu atingir aquele objetivo, para eu atingir aquela finalidade? Porque se você não tiver nenhuma outra solução, nenhuma outra alternativa, você pode sim, então, utilizar como justificativa a base legal, como justificativa do tratamento de dados, o interesse legítimo do controlador.
Se você conseguir identificar uma outra forma de conseguir atingir aquela finalidade, atingir aquele objetivo, que não seja por esse tratamento de dados pessoais, então se orienta de que não se escolha a base legal do legítimo interesse para fundamentar esse tratamento de dados pessoais. Terceiro ponto é a legítima expectativa do titular de dados pessoais. Então, ali você vai analisar exatamente aquele ponto que a gente já trouxe aqui hoje. O titular de dados espera que aquele tratamento seja realizado por você, pelo controlador? Porque se ele não pode esperar, se aquilo causar uma surpresa para ele, se aquele tratamento de dados for uma surpresa para o titular de dados, você não vai conseguir fundamentar, justificar o tratamento de dados na base legal do legítimo interesse. Aí você vai ter que procurar uma outra base legal. Se aquele tratamento de dados for esperado pelo titular, se o titular de dados puder esperar que realmente aquele tratamento de dados possa acontecer por aquele controlador, então sim você consegue justificar o tratamento de dados pelo legítimo interesse. E o último ponto que você tem que analisar é a questão de salvaguardas. Para realizar esse tratamento de dados pessoais, você tem que utilizar mecanismos de salvaguarda no tratamento do dado pessoal para minimizar os riscos para o titular de dados pessoais. Então, ali você vai estipular uma restrição de acesso no tratamento daquele dado pessoal, uma possibilidade de pseudonimização ou até a anonimização dos dados pessoais, e também vai precisar dar opções de opt-out em relação àquele tratamento de dados pessoais para que o titular de dados possa ter o seu direito de pedir que o seu dado pessoal não seja tratado mais para atingir aquela finalidade, porque ele não está de acordo. Então, você olhando esses 4 pontos, você consegue ali, então, fazer esse balanceamento, essa ponderação na utilização do dado pessoal com base no legítimo interesse para saber se o legítimo interesse consegue justificar o tratamento do dado pessoal ou não. E aí você vai ter que buscar uma outra base legal para fundamentar, para autorizar o tratamento do dado pessoal do controlador de dados.